Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Saudações fraternas, mais um dia, nosso programa de todo o coração no ar para te levar a mensagem de Deus, a mensagem da Diocese de Caruaru e do Bispo Diocesano Dom José Rui Gonçalves Lopes. O programa de hoje está imperdível. Para começar, vamos trazer a reflexão do Evangelho com o nosso Bispo Diocesano. Paz e bem, estamos chegando ao 6º domingo do tempo comum. A liturgia da palavra toda inteira é riquíssima e bela. Certamente você alguma vez já ouviu falar do Sermão da Montanha. E se não já ouviu falar com esse nome ou com esse título, certamente já ouviu falar das bem-aventuranças. Bem-aventuranças que também podem ser traduzidas numa palavra: feliz, felicidade. Felizes aqueles, felizes sois vós. Mas vamos começar comparando Sermão da Montanha e, no entanto, o evangelho deste 6º domingo do tempo comum é de Lucas, capítulo 6. E Jesus desce da montanha com os discípulos e para num lugar plano. E aí, qual é a diferença entre Lucas, onde Jesus está num lugar plano, e Mateus, onde este evangelho similar é também conhecido, como já disse, de Sermão da Montanha? A primeira coisa que a gente deve ter em mente é que São Mateus, ele compara Jesus com o novo Moisés. Enquanto Moisés pronunciou os 5 sermões, Jesus também faz 5 grandes discursos no Evangelho de Mateus. Em seguida, Lucas é aquele que mostra um Jesus compassivo, misericordioso. Está lembrado do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, da ovelha perdida, da moeda perdida? Pois bem, Jesus nos apresenta um Jesus, Filho de Deus encarnado, porém bem mais próximo dos humildes, dos pecadores, um Jesus, digamos, misericordioso. Por isso Jesus está num lugar plano, num lugar onde ele não assume a postura de mestre, mas ele é próximo daquelas pessoas que ali estavam. Mas ele ergue os olhos para os discípulos. E nesse sentido ele fala diretamente aos discípulos: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Nós poderíamos ficar aqui neste versículo, nesta bem-aventurança, nesta felicidade em ser pobre. Mas existe alguma felicidade em ser pobre? Afinal, nós sabemos que mesmo que o dinheiro não traga ou não compre felicidade, mas ele traz muitas coisas que nos deixam alegres. Dinheiro é capaz de fazer muita coisa, boa e também ruim. Por que então Jesus diz que bem-aventurados sois vós, os pobres? Aqui existem as felicidades, as bem-aventuranças, e existem também as maldições. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. E aqui é que a gente pode entender de fato o que significa a felicidade de ser pobre e a maldição em ser rico. Não é nenhum pecado ser rico, desde quando eu não seja apegado às coisas, ao dinheiro, ao material. Mas é que existem pessoas que são apegadas até mesmo a ideias, apegados a lugares, apegados às pessoas. E tudo aquilo que tira a nossa liberdade
nos escraviza. Buscar a consolação no dinheiro, buscar a nossa consolação em coisas, em lugares ou em pessoas, é ser pobre demais. Por isso que existem ricos que são pobres, são paupérrimos, porque são escravos das coisas, dos lugares e das pessoas. Também existem pobres assim, pobres que são miseráveis, não porque lhes falte o necessário para uma vida digna, mas são pobres arrogantes, presunçosos, que confiam simplesmente em si mesmos. E aqui vem, então, a resposta em todas as outras leituras. Vamos começar da segunda. Estamos começando de trás para frente. Já meditamos o Evangelho. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos diz: se prega Cristo, que Cristo ressuscitou dos mortos, como podem alguns dizer entre vós que não há ressurreição dos mortos? É a ressurreição de Jesus que vai dar todo o sentido à nossa vida, a vida da igreja, a vida dos padres, dos bispos, vai dar sentido à nossa fé, vai dar sentido ao nosso sofrimento, vai dar sentido à nossa morte, porque se Cristo não tivesse ressuscitado, quem me chamou para estar aqui, ocupando este lugar, fazendo esta meditação? Se Cristo não ressuscitou, qual valor teria o sofrimento? Como eu poderia dizer dentro de um paradoxo, ou até mesmo de uma contradição, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus? Porque a nossa riqueza está no Cristo ressuscitado. É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos dá sentido a esta vida, mas nos dá a vida em eternidade. Se eu tenho Cristo ressuscitado, eu tenho tudo. E por isso o Salmo 1 dizia: é feliz quem a Deus se confia. Essa é a nossa riqueza, ter Deus e confiar nele, confiar absolutamente em sua providência divina. É deste modo também que na primeira leitura o profeta Jeremias dizia: maldito o homem que confia em outro homem. E bendito o homem que confia no Senhor. Não basta crer na existência de Deus. Não basta apenas ou tão somente crer que Deus existe. Se Ele existe, se Ele ressuscitou, é preciso que nós nele confiemos. Confiança cega, confiança absoluta, confiança total em Deus. Ele é a nossa riqueza. Por isso, é feliz quem a Deus se confia. Um abençoado final de semana e até o próximo programa de todo o coração. Com essa reflexão, vamos para um intervalo rapidinho. E daqui a pouco tem mais de todo o coração. Até já! Já de volta do nosso intervalo, você está acompanhando o programa De Todo o Coração, um programa da Diocese de Caruaru. Vamos ao nosso momento de entender e aprender mais sobre liturgia com o Padre Adriano Davi. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez a gente se encontra no nosso bloco Rezar a Liturgia para meditar, para partilhar um pouco sobre a Sagrada Liturgia, sobre um aspecto deste dinamismo oracional da liturgia, da vida da Igreja, por meio da Sagrada Liturgia. Neste nosso programa, eu gostaria de conversar com você sobre o silêncio na liturgia. O silêncio é sempre um bicho, se a gente for parar para pensar. Para o povo do nosso tempo, para uma sociedade midiática, é sempre um problema
a gente falar em silêncio. Para uma sociedade barulhenta, para o mundo digital, frenético, com a internet, com o barulho das cidades, a gente comentar ou refletir ou entender que o silêncio faz parte do rito, faz parte da liturgia, é sempre um problema. Quando há silêncio, basta um pequeno momento de silêncio, já é suficiente para gerar reações imediatas nas pessoas. O que está acontecendo? Será que o padre passou mal? Será que aconteceu alguma coisa? Por que ele não faz nada? A gente sempre pede e espera alguma coisa, alguma fala, algum canto, algum barulho. E o silêncio é importante. A Instrução Geral do Missal Romano, no número 45, logo no início, já coloca para a gente a importância do silêncio. Oportunamente, como parte da celebração. Veja, o silêncio não é facultativo. O silêncio não é um faz, outro não faz. Não, o missal diz parte da celebração. Faz parte do momento celebrativo. Deve-se observar o silêncio sagrado. A sua natureza depende do momento em que ocorre em cada celebração, lógico. Assim, no ato penitencial e após o convite à oração, cada fiel se recolhe. Após uma leitura ou a homilia, medita brevemente o que ouviram. Após a comunhão, enfim, louvam, rezam a Deus no íntimo dos seus corações. Então, em cada momento, o silêncio tem uma função, tem um objetivo e tem uma característica, como a gente acabou de ouvir. Romano Guardini, um teólogo, dizia justamente que a primeira aula de liturgia deveria ser como fazer silêncio, porque quem não silencia não sabe rezar. Primeira aula de liturgia deveria ser como silenciar, como fazer silêncio. Justamente para dizer, o silêncio é essa condição básica para a gente rezar bem. Condição básica para qualquer ação litúrgica. O sagrado, lembrem-se sempre disso, meu irmão, minha irmã, o sagrado exige silêncio. Entrar no mistério, fazer a experiência do mistério, vai sempre exigir de todos nós silêncio. O silêncio é uma grande prova que o nosso ritual adquiriu uma maturidade, se assim a gente pode dizer, se assim a gente pode falar. Né? Fazer silêncio, uma comunidade que silencia, é sempre um termômetro para dizer essa comunidade é madura. Ela descobriu realmente o que é o mistério. Por quê? Porque o barulho, a celebração muito frenética, a celebração muitas vezes barulhenta, ela cansa, ela nos deixa um pouco pesados demais. Então lembre-se disso, para a gente concluir. O silêncio é sempre ativo, é sempre abertura ao Espírito, sempre abertura à voz de Deus, nunca passivo. Então nós não estamos falando de um silêncio refúgio intimista, um isolamento, um excluir-se. Não é isso. O silêncio, ele sempre nos possibilita a abertura à ação de Deus. O silêncio é o cume da oração, porque é da sua qualidade que a gente vai ver, vai perceber o quanto nós estamos mergulhando e participando nesse mistério. Se eu digo para você que o mistério exige silêncio, então, em outras palavras, eu estou dizendo que o silêncio é o cume, é o ponto alto da oração, porque vai mostrar a qualidade da minha entrada nesse mistério. Se eu falo, canto, e não deixo espaço para contemplação, para entrar no mistério, para aderir à voz do mistério, à ação do Espírito Santo em mim, muitas vezes vai faltar alguma coisa. 3 conselhos importantes nas nossas celebrações, 3 conselhos importantes a cada celebração, a cada Eucaristia. Primeiro conselho, faça a experiência como comunidade de justamente experimentar momentos de silêncio, de interiorização. Pare, reze, escute. Convém, antes da celebração, justamente manter o silêncio na igreja. É o segundo conselho. Então, se o primeiro conselho é dizer experimente momentos de silêncio,
momentos de concentração, de interiorização. O segundo conselho, os últimos momentos antes da celebração não deveriam ser barulhentos. Não deveria ser momento de testar o som, o coral ver se o microfone está funcionando, o violão está funcionando. Não deveria ser momento de buscar leitor, de correr atrás de alguém para ler, para fazer as preces, para fazer um comentário. Não deveria ser momento de sair saudando as pessoas. Não, os últimos momentos ali, 5 minutos, 10 minutos antes da celebração, deveria ser momento de silêncio. É assim que o missal diz. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, ou mesmo nos lugares mais próximos, para que todos se disponham devota e devidamente para realizar os sagrados mistérios. É o segundo conselho. Evitem testar som, procurar leitor, fazer barulho naqueles 5, 10 minutos antes da celebração. E por fim, o último conselho, evitar os ruídos, evitar uma celebração barulhenta, uma celebração que não respeita o ritmo do tempo no rito. Não respeita o tempo do rito. É tudo muito rápido, tudo muito corrido, muita fala, muita música, muita zoada. Essa celebração cansa e muitas vezes não reflete nada. Um bom sábado, um bom domingo, uma boa celebração, que possamos silenciar para que Deus possa agir sempre em nós. Agora, olha só essa história. Ele nasceu em um berço muito católico, ia para as missas, foi coroinha, acólito, pertenceu à renovação carismática, mas de repente, eis que brota no coração fundar uma comunidade que fez 25 anos, a comunidade Restauração. Vamos conversar hoje entre irmãos com Cleston Hudson, que é o fundador da comunidade Restauração. Que alegria tê-lo aqui para a gente partilhar um pouco dessa sua história, Hudson. Alegria minha, né? Muito obrigado, Jailma, por esse espaço também e poder partilhar um pouco daquilo que Deus tem feito ao longo desses 25 anos. Eu fiz um resumo aí, né? Já veio de um berço católico, então Sim. Já tinha uma caminhada dentro de casa, né? Uma orientação Sim, para a igreja, né? Mesmo quando ainda não eram tão engajados, meus pais já iam à igreja, né, e nos levavam, eu e minha irmã. Depois nasceu a outra, depois que eu já tinha 14 anos. Né? Então já nasci realmente em um berço católico. Uhum. E qual foi essa caminhada que você fez para nascer a Restauração, né? Pois é, na verdade esse caminho foi um caminho que eu só fui seguindo os passos que Deus foi dando como inspiração. Eu não tinha a menor pretensão de ser membro de uma comunidade e muito menos de fundar uma comunidade. Se trata de um chamado de Deus que até mesmo vai de contra os meus projetos e planos pessoais e que me pega de surpresa, porque eu tinha me afastado um pouco da caminhada na igreja e eu estava justamente voltando. E nessa volta, o Senhor preparou para mim algo que era inesperado. Aquele filho pródigo, né? Que eu vou ali viver um pouquinho, Jesus volta já. O mistério cristológico. Volta. O mistério cristológico, né, uma palavra que dá um sentido cristológico a nosso carisma, é justamente a passagem do filho pródigo, né? Porque a minha história remete muito a isso. Foram 2 anos gastando a vida de forma dissoluta, até que o amor de Deus, a misericórdia de Deus conquista o meu coração e aí de uma forma definitiva. Como é que se dá, então, a comunidade, né? Esse senso de comunidade, esse despertar de que agora existe uma comunidade, né? Isso aos 22 anos. Pois é, né? Você bem falou que eu tive uma grande caminhada aí na renovação carismática. Não só na renovação carismática, né, mas o meu padrinho, que era frade capuchinho, também foi muito presente na minha vida e ajudou muito a estar com o olhar para as coisas de Deus. Mas a espiritualidade da renovação carismática foi algo que marcou e marca muito forte a minha vida. Eu vivo essa espiritualidade até hoje.
Então, nessa vivência, Deus ele foi preparando o caminho para que, num determinado momento, ele revelasse para mim, através de outras pessoas, né, que tinha um projeto. Eu não imaginava, né, mas esse projeto era dar início a uma nova comunidade, ou uma nova fundação, como a igreja chama. Era algo realmente que eu não queria. Eu queria continuar uma vida vivendo como um bom católico, frequentando a igreja, participando das missas, engajados em alguns serviços. Mas Deus queria algo diferente. E confesso que participei, até caminhei em alguns momentos com algumas comunidades, mas eu não tinha a menor noção do que era uma comunidade na sua vida prática, no seu dia a dia. E a gente começa na fé, sem saber, sem ter ideia daquilo que Deus vai fazer, ou do que precisamos viver e fazer, mas confiando em Deus. E como se dá hoje, né, a restauração, 25 anos depois? Como é que ela está? Quantos membros? Como é que é hoje o estilo de vida de quem vive a restauração? A comunidade de restauração hoje, olhando para trás, né, fizemos agora em dezembro, 12 de dezembro, dia de Nossa Senhora de Guadalupe, completamos 25 anos da fundação. E Monsenhor Olivaldo, que esteve na missa de abertura, foi quem presidiu a missa de aniversário das Bodas de Prata. Eu olho para trás e eu vejo assim quantas coisas Deus fez a partir da nossa disponibilidade em servi-lo, né? Nos colocar em estruturas da Santa Sé, né, do Vaticano, no Brasil, em experiências que fogem completamente do nosso plano, do nosso projeto. Mas isso vai mostrando que a fidelidade ela resulta naquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Quem for fiel no pouco, eu vou confiando mais. Hoje nós estamos, além de Pernambuco, estamos no Piauí, no Maranhão e no Pará, com aquilo que nós chamamos de casas de missão, onde existem grupos de missionários que estão ali servindo a igreja, servindo ao povo de Deus e evangelizando também no Carisma Restauração. Então, hoje, na comunidade de vida, que são aqueles que dedicam inteiramente a vida a serviço da evangelização, nós somos 55 membros, e na comunidade de aliança, 120 membros. Então, estamos espalhados assim em algumas dioceses, né, do Brasil, e mais aqui no Norte e Nordeste. Qual o carisma que foi confiado a Deus para a restauração? O nosso carisma, o carisma que Deus nos confiou e nos chama a viver, o nome ele já traz muito disso. Levar o homem, a mulher, né, a pessoa humana, a uma experiência profunda do amor de Deus, que é a fonte, é a base e é o princípio de toda restauração. Restauração da dignidade, restauração da liberdade, né, restauração da condição de filho e filha de Deus, que muitas vezes é roubada ou é manchada pelo pecado. Que às vezes vem o pecado, né? A gente comete e acha que não é mais digno de ser filho de Deus, não é digno mais de ir a uma missa, de ir a um encontro, de estar em um grupo, né? Olha, isso que você falou me obriga a falar algo pessoal, né? Foi justamente isso que aconteceu comigo. A minha consciência do que era certo e do que era errado, como eu disse, né, desde criança eu trilhei um caminho na igreja, mas ali na juventude, né, teve um processo de muito namorico, né, muita coisa assim, que a minha consciência pesava. E eu cheguei ao ponto de dizer para mim mesmo, se eu não consigo ser fiel, não consigo ser santo, né, então agora eu vou me afastar de Deus e vou me lançar no pecado. E como filho pródigo eu fui e passei 2 anos gastando a minha vida com o pecado, né? Tudo que, graças a Deus, não entrei nas drogas, porque poderia não ter volta, né? Mas eu digo nas drogas ilícitas, porque bebi muito, a sexualidade desordenada, muita coisa eu vivi, né? Mas na minha volta para Deus, e é interessante, Jailma, que nem foi a consciência do pecado, nem foi o conhecimento das coisas de Deus, foi a experiência com a misericórdia de Deus que fez com que eu decidisse
por ofertar a minha vida livremente para que a vontade de Deus acontecesse. Em algum momento ali, você entendeu que existia essa misericórdia? Eu senti plenamente, porque eu sentia muito forte no meu coração o Senhor dizer para mim que me amava. E eu dizia, mas eu estou fazendo isso, mas eu faço aquilo, mas eu não sou fiel nisso, não sou... E ele dizia, mas eu te amo. Né? Esse amor que constrange, sabe? Que a palavra de Deus diz, né? O amor de Deus nos constrange. Esse amor com o qual Jesus olha para outros personagens, né? Como Pedro, e Pedro, tu me amas? Mesmo sabendo que havia negado a ele, mesmo sabendo que havia buscado outras coisas fora do projeto de Deus, eu sabia que ele me amava e sabia também que eu o amava. Que missão tão abençoada, né? Pois é. E só para finalizar, eu resumi a fundador da comunidade, mas existem muitas missões que lhe foram confiadas, né, Adson? A nível nacional, gente. Uma que eu preciso destacar, assim, de primeira mão, né, é a minha vocação à família, né? Sou fundador da comunidade, mas sou casado, minha esposa Amanda, temos 3 filhos, João Pedro, Maria Tereza e Ana Luísa. Hoje, eu, além de ser responsável pela articulação das comunidades aqui na Diocese de Caruaru, eu fui eleito agora no final do ano para a articulação do Regional Nordeste 2, que pega os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. E também fui reeleito ao Conselho Nacional, né, ao Serviço Nacional do CARES, que é essa instituição criada pelo Papa Francisco, que agrega a renovação carismática e as novas comunidades. Então, graças a Deus, a gente tem servido de diversas formas a igreja, tem estado sempre à disposição e buscado também ajudar outras comunidades nesse caminho de conhecimento, da vontade de Deus e de fidelidade a Deus. Que Deus abençoe ainda mais, que seja um ano lindo, semeando muito a palavra de Deus, restaurando vidas. Muito obrigada por estar aqui conosco, partilhando também. Eu agradeço mais uma vez. Esse ano tem tudo para ser importantíssimo e maravilhoso, porque é o ano da esperança. É o ano da esperança, é o nosso jubileu, né, gente? Assim, a gente termina o nosso programa de hoje, deixando você inspirado e convidado a viver o seu chamado. Jesus está aí pulsando seu coração? O que será que Ele tem para dizer a você? Que você reflita nesse fim de semana, que sua semana seja abençoada e a gente se encontra no próximo programa de todo o coração. Até lá! Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.